E aí, galera do segundão, tudo certo aí? Hoje a gente vai dar continuidade na eletricidade, né? Vamos lá, vamos mais a fundo aí do campo elétrico. Primeiramente, vamos resolver os exercícios que foram passados para casa, para a gente dar continuidade no assunto, beleza? Vamos? Vamos lá, página 453, não, 452. A 452 e a 453. O exercício número 1, né? Começando agora. Campo elétrico. Em certa região existe um vetor campo elétrico vertical e orientado para cima. Então, se tem um campo elétrico vertical orientado para cima, está assim, né? De módulo 150 newtons por coulomb. Representação gráfica. Uma partícula eletrizada com carga menos 2 microcoulomb é colocada nessa região. O campo elétrico só surge a partir de uma carga, né, galera? Aqui a cargazinha de menos 2 microcoulombs. Caracterize a força elétrica, ou seja, módulo, direção e sentido. Uma coisa que já é certa aqui, galera, ó, carga negativa significa que a força elétrica está no mesmo sentido na direção oposta. Agora vamos descobrir quanto é que vale essa força elétrica, né? Na aula anterior a gente viu que força elétrica é a carga, o módulo da carga, né? Vezes o campo elétrico. Beleza? Então, essa força, ela vai ser a carga, módulo fica positivo, micro 10 a menos 6, vezes o campo, 150. Pronto. Fica 300, né? Aqui, ó. Força 300 vezes 10 a menos 6. Preciso transformar em notação científica, né, galera? Notação científica é o quê? Número maior do que 1 e menor do que 10. Então desloco minha vírgula para cá, ó, duas casas, né? Ó. O que foi que eu fiz? Diminuir duas casas, ou seja, eu aumento duas casas na minha notação científica. A minha força elétrica vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Aí, ó. Certo? Módulo, direção vertical, sentido para baixo. Beleza? E facinho, né? Tranquilo, tranquilinho. Vamos para a segunda. Segunda questão. Uma partícula eletrizada com carga de menos 8 microcoulomb. Partícula, carga menos 8 microcoulomb. É colocada em um determinado ponto do espaço, ficando sujeita a uma força de natureza vertical orientada para cima. Olha, é uma força elétrica orientada para cima. A força é de 1,6 vezes 10 a menos 3 newtons. Com base nessas informações, determine. E tem as características do vetor do campo elétrico nesse ponto. E a gente já sabe que o campo elétrico está para baixo, né? Certo? Então o item A vai ser: o campo elétrico é a força dividido pela carga, ó, módulo, né? E aí fica o quê? Fica 1,6 vezes 10 a menos 3
dividido por 8 vezes 10 a menos 6, certo? O microcoulomb aqui, ó. Então esse campo vai ficar 1,6 dividido por 8 dá 0,2. Repete a base e subtrai os expoentes, galera. Menos 3 menos menos 6. Ó. Então fica menos 3 mais 6. Dá 3. Certo? Então esse campo elétrico aqui ele vai ficar de... Aumenta 3 casas, né? Ó. 200 Newton por Coulomb. Terceira questão. Para concluir, né? Uma partícula com massa de 10 gramas e carga elétrica de mais 5 microcoulomb é colocada em um ponto no qual existe um campo elétrico de módulo 2 vezes 10 elevado a 4. Pronto, então a gente tem uma partícula de massa 10 gramas, né? E de carga elétrica mais 5 microcoulomb. E aí é colocada sobre uma região que tem um campo elétrico de 2 vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb. Considerando apenas a força elétrica, qual é o modo de aceleração instantânea adquirida pela partícula? Bem, galera, ele diz, considere apenas a força elétrica, certo? Então, como o corpo tem massa, ele poderia ter peso, mas ele não era para considerar, certo? Apenas a força elétrica. E aí entra um conceito newtoniano, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a força resultante vai ser a única força que existe mesmo no sistema, que é a força elétrica, que vai ser igual a massa vezes aceleração. Força elétrica é carga vezes campo, né? Então, o módulo da carga vezes o campo elétrico é igual a massa vezes aceleração. O detalhe aqui é que a massa é 10 gramas, transformando para quilogramas, preciso voltar 3 casas, certo? Ou seja, 10 elevado a 1 aqui, né? Então, minha massa vai ficar 10 a menos 2 quilogramas, tá bom? E aí, substituir a carga 5 vezes 10 a menos 6, né, ó, 10 a menos 6. Campo elétrico 2 vezes 10 elevado a 4. A massa 10 elevado a menos 2. E a aceleração é o que eu estou querendo saber. Esse 10 a menos 2 vai passar dividindo, né? Ó. 5 vezes 2, 10. Vezes 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 4. Repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 4, menos 2. Olha, justamente quem vai passar aqui, ó. E aí, pufo, pufo. Aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha que interessante. Para quem não lembra, 10 metros por segundo ao quadrado é a gravidade. É a gravidade na Terra, né, galera? Que é justamente, ó, a força que também age aqui, ó. Força peso, ó. A força peso é que tem a gravidade. Massa? Show. Pronto, gente. Para continuar falando sobre o campo elétrico, a primeira coisa que a gente tem, que a gente deve saber, é que campo elétrico precisa apenas de uma carga elétrica, né, no espaço. Então, se eu tenho uma carga positiva ou uma carga negativa, elas vão me fazer gerar um campo elétrico. O que é um campo elétrico?
é uma região no espaço que vai atrair cargas elétricas, certo? E aí, se uma outra carga elétrica passar pela região, aí sim que vai aparecer a força elétrica, né, gente? Força elétrica é a atração ou repulsão entre duas cargas, tá? Então, quando nós temos uma carga elétrica qualquer no espaço, ela gera um campo, né, chamado de campo elétrico, tá bom? E aí, dependendo do sinal, ela gera campos diferentes, né? Você pode ver que pelas setinhas, o que está acontecendo aqui? O campo positivo está saindo, né? Ó, os vetores estão saindo. E na carga elétrica negativa, os campos estão entrando para dentro da carga, tá bom? Aí, como é que a gente faz para calcular? Bem, fórmula do campo elétrico é o quê? É a força elétrica dividido pelo módulo de uma carga. Se eu eventualmente colocar uma carga aqui, aí vai existir aqui uma distância entre elas, né? Ó, e aí, consequentemente, vai aparecer uma força elétrica, tá? Como eu falei. E aí, ó, a força elétrica é o que? Ela é K vezes duas cargas, no caso o Q maiúsculo e o Q minúsculo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Aí dividido, ó, pelo módulo de Q. Aqui nós temos duas frações, certo? Então o que a gente faz? Repete a primeira, que é tudo ali de cima, né? Ó, K vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo sobre a distância ao quadrado, dividido pelo inverso da segunda. Opa, dividido não, né? Multiplicado pelo inverso da segunda. E aí o que acontece? Qzinho com Qzinho. Faz sentido, né? Porque o que eu falei foi justamente que o campo elétrico ele só precisa de uma carga para existir, né? Por isso que essas cargas aí são canceladas. Então, a gente tem que a fórmula do campo elétrico gerado a partir de uma carga é a constante eletrostática vezes essa carga dividido pela distância ao quadrado. Tá bom? Pronto. Lembrando que esse K aqui ele é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por cômodo quadrado. Tá? É uma constante, não muda. É isso. Vamos ver um exemplo? Bem, vamos ver aqui um exemplo, galera. Vamos ver aqui um ponto situado a 10 centímetros de uma carga elétrica de 5 picocoulomb. Qual é o campo gerado a partir desse ponto, né? Aqui a gente tem uma carga, ó, certo? Aí bem aqui a gente tem um campo, né? Uma distância, tem um ponto aqui, né? 10 centímetros. E aí vai gerar um campo elétrico aqui. Qual vai ser o módulo desse campo elétrico? Bem, o campo elétrico é K vezes o módulo de Q dividido por D ao quadrado, né? Então aqui é substituição simples, né? Ó, dos valores. A carga 5 pico, pico é 10 a menos 12, dividido pela distância. Tem que transformar em centímetro, galera. Ou em metro, né? Ó. Volta duas casas, ó. Certo? Aqui tem 1. Aí fica 10 a menos 1 metro. Importante trabalhar, muito importante trabalhar com notação científica. Muito mesmo. A hora é agora de aprender. 9 vezes 5, 45. 10 a 9 vezes 10 a menos 12, 10 a menos 3. Aqui embaixo, ó, só multiplica, fica 10 a menos 2. Vai lá para cima, sobe positivo.
repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 2 menos 1. Menos 1 significa que tu tem que voltar uma casa, né? Então 4,5 newton por cubo. Aí, ó. Fiz bem rápido porque a gente já fez muito exercício parecido, né? Queria mesmo só dar um exemplo com números. E, principalmente, queria dar um exemplo sem números. Gente, o campo elétrico, isso aqui é uma proporcionalidade, né? Ele é proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso é muito similar com uma força elétrica, né? A diferença é que força elétrica são duas cargas. O que isso quer dizer, galera? Por exemplo, com uma carga Q em uma distância D, eu tenho um campo E, certo? Vale qualquer coisa. Digamos que esse E vale 2. Pronto. Aqui, ó. Só exemplificando, né? Digamos que ele valha 2. Se eu disser que a carga quadruplica e a distância diminui 1/3. Diminui 3 vezes, né? Pronto, tá aí, ó. Distância diminui 3 vezes. O que é que significa matemática isso? A carga quadruplicou, então significa que a carga que era Q ficou 4Q e a distância que era D diminuiu 3 vezes, ou seja, D sobre 3. E aí o que é que vai acontecer com esse meu novo campo aqui, ó, chamado de E'? O que é que vai acontecer? Bem, preciso entender que ela é proporcional à carga, ok? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, como ela diminuiu 3 vezes, né, ó, como ela diminuiu 3 vezes, já fiz até uma coisa parecida com força. Ó. Então, na verdade, o que aconteceu? Ó, esse E' aqui, ó, ele vai ficar proporcional, na verdade, 4Q sobre fração. Ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, que é o 4Q, vezes o inverso da segunda. Aqui pode botar um embaixo. O que tu fica? Esse E', ele fica proporcional a 36, que percebe aí, ó. Isso aqui já é uma coisa mais avançada matematicamente, mas a comparação, ó. O que foi que aconteceu? Apareceu um 36 aqui. Ou seja, se minha carga quadruplicar e minha distância diminuir 3 vezes, o meu campo elétrico ele vai aumentar 36 vezes. Ou seja, esse meu novo campo elétrico aqui, ó, o E', ele vale 36 vezes 2. 72 newton por coulomb. Então, basicamente o que você precisa lembrar dessas condições aqui. Cai muito questão desse tipo, beleza? Valeu!